A paz do Senhor, amados, em nome do Eterno, em nome de Jesus, venho trazer uma reflexão para as nossas vidas, que seja uma palavra de esperança, uma palavra de renovação para a sua vida. Na manhã de hoje, lembremos que Deus é aquele que dá força, é aquele que restabelece, é aquele que renova as nossas forças. Aqui em Isaías, no capítulo 40, então brevemente traremos uma reflexão, que essa palavra ela vá à necessidade da tua alma. Está escrito assim: por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quando vemos o contexto aqui desse capítulo, quando Deus ele inicia trazendo uma palavra de consolo, de esperança: consolai, consolai o meu povo. Diz para o meu povo, diga para Israel, que o Senhor já havia corrigido o seu povo e que agora viria o tempo do perdão, da graça, da sua misericórdia. Deus, ele corrige sim a cada um de nós, cada um recebe segundo as suas obras. Por isso precisamos cuidar com aquilo que temos semeado, porque certamente iremos colher. Mas Deus, a sua ira não dura para sempre. Por isso que eu quero trazer que essa palavra é uma palavra de esperança. Por mais que Deus, como Pai, ele corrija o seu povo, assim como ele fez com Israel por muitas vezes, mas a sua ira não dura para sempre, porque, aliás, o próprio Jeremias, num momento muito difícil da nação de Israel, ali no cativeiro babilônico, mas no livro de Lamentações ele diz que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Então, mesmo Deus que nos corrige, que nos trata segundo sim aquilo que nosso merecimento, por isso, porque tudo está nu e patente diante dos olhos do Senhor, precisamos entender que nada passa despercebido, que as nossas intenções, nossas motivações, as nossas ações estão sendo contabilizadas diante do Eterno, e que a gente precisa muito saber quais são as sementes que estamos lançando na terra, porque a semeadura é opcional, mas a colheita ela virá, e não há escolha, não tem opção. Ela virá e nós iremos colher de acordo com as nossas ações. Mas a intenção de Deus não é nos destruir, mas é nos ensinar, é nos corrigir no momento em que falhamos, em que semeamos errado, em que não ouvimos mais a sua palavra e passamos a agir de acordo como nós queremos. Israel, então, dentro desse contexto, vai trazer a soberania, a onipotência, a grandeza de Deus e a limitação do homem e também dos ídolos que este homem cria. E lá na palavra de Deus, Salmo 115, vai dizer que não tem diferença entre o ídolo e quem o fabrica. O ídolo tem olhos e não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não vê, tem pé, mas não anda, tem garganta, mas não fala. E quando uma pessoa cria um ídolo para si, seja de madeira, seja de ouro, seja de prata ou de bronze, ele se torna semelhante àquilo que ele está adorando. Então, vai falar aqui na palavra de Deus sobre isso, que as nações para Deus são como nós, são como pó, são como nada. Deus é grande, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele está assentado sobre o ciclo da terra. Para aqueles que acham que nós somos terraplanistas, está bem enganado, porque a Bíblia já dizia há 700 anos antes de Cristo, que Deus estava assentado sobre o globo da terra.
nada novo, porque ainda na Idade Média acreditava-se que a terra era plana, mas a Bíblia já dizia que Deus, o Criador de todas as cores, estava sentado sobre o globo da terra e que o ser humano, os homens eram como gafanhotos, porque quem é o homem? A quem se assemelhará a Deus? Qual é o homem que pode bater no peito e dizer que ele não depende do Senhor? Se todos nós precisamos dessa força motriz, Ele é a causa, Ele é o princípio da vida, Ele é a vida, Ele é a vida e a ressurreição. Sem Ele nada podemos fazer, não podemos dar um passo sequer. Quem pode garantir que amanhã irá a algum lugar, se Deus assim não aprouver? Ele é sim a causa de todas as coisas, Ele é o detentor e Ele é a causa de todo bem. Quando Ele ia criando todas as coisas, Ele dizia, e viu Deus que era bom, porque tudo que Deus faz é perfeito. E quando nós vamos aqui comparando Deus e o homem e os ídolos nada são apenas criação do homem, e os homens nada são vãs, são como erva do campo, tão passageiros, basta um sopro divino e eles deixam de existir. Mas os que esperam no Senhor, esses não passarão, não serão arrancados, mas esses permanecerão na congregação de Deus, esses serão restabelecidos ainda quando o seu corpo cair. Jesus disse para amar, eu sou a ressurreição e a vida eterna. Aqueles que morrerem serão ressuscitados e receberão um novo corpo. Então Israel perguntando, diz Jacó, e tu falas ao Israel, o meu caminho está encoberto, como se alguma coisa estivesse encoberta aos olhos daquele a quem nós teremos que dar conta. A Bíblia fala em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, ela vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os sentimentos, pensamentos, tudo que a gente está pensando, toda a maquinação humana. Deus sonda. Tem coisas que Deus sonda e não se agrada, e tem coisas que são agradáveis ao Senhor, o Todo-Poderoso. O versículo 13 diz de Hebreus 4 que tudo está nu e patente diante dos olhos daquele a quem nós prestaremos conta. Então, se achas que tem alguma coisa encoberta, se algo Deus não vê, é um ledo engano. Tudo está sendo visto, tudo está sendo contado, tudo está sendo escrito, e precisamos entender que Deus não será indiferente, Ele é o justo juiz e dará a cada um segundo as suas obras. Por isso precisamos rever quais são as sementes que temos carregado, o que temos semeado na terra, quais são as obras que temos feito, qual será o impacto da nossa vida na vida das pessoas, porque muitos querem deixar herança, mas tem aqueles que deixarão legado, deixarão marcas na vida das pessoas, impressões que não serão arrancadas no coração e na vida das pessoas. Nós precisamos deixar um legado, precisamos deixar uma história que corrobore com a nossa fé, uma história de fé, de superação, porque o justo viverá pela fé. E a Bíblia diz aqui, quando Israel pergunta, o meu caminho está encoberto perante o Senhor? Claro que não. Deus está vendo tudo, nada ficará sem a recompensa. Se fizermos o bem, nós colheremos o bem que estamos fazendo. Se nós semearmos o bem, a colheita será o bem. Aquele que semeia na carne colherá morte e corrupção, mas aqueles que semearem no Espírito colherão a vida eterna, justiça e vida eterna, e Espírito e vida eterna. Aquele que semeia no Espírito, ele viverá uma vida de vitória, e não somente uma vitória momentânea, mas ele terá a garantia de que naquele dia o Senhor o chamará, e essa é a nossa maior esperança. O meu juízo passa despercebido ao meu Deus, dizendo Israel. Pelo contrário, Deus não é injusto, Ele não é injusto, Ele não é ingrato. Aquilo que nós fazemos, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam dEle,
precisam crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus não é ingrato, Deus não é injusto. Os homens, sim, muitas vezes você pode fazer o bem a uma pessoa e ela te recompensar com o mal, mas Deus não. Aquilo que nós fazemos para Deus, lá em 1 Coríntios 11:58, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Ou seja, Deus não é injusto, Ele não é ingrato, nada está encoberto, nada está passando despercebido. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele conhece a profundeza do coração, as intenções do coração. Muitas vezes as obras são boas, mas as intenções são más. Muitas vezes nós ficamos enganados por atitudes que parecem ser boas, mas que são provenientes de motivações erradas, e Deus está pesando todas as coisas. Lembremos da oferta da viúva, era tão, humanamente falando, não tinha valor nenhum. 2 moedas daquela viúva não tinha valor, não ia acrescentar, não ia agregar em nada. E os homens, os fariseus, os ricos estavam dando o que estava sobrando, e ela deu aquilo que ela tinha. Jesus contabilizou, não como os homens, Ele contabilizou a intensidade, a profundidade, a intenção. É como aquela analogia da floresta. A floresta está pegando fogo e o beija-flor está ali jogando água, e os animais vão dizer para ele: você acha que isso vai ajudar alguma coisa? Você acha que isso vai apagar o fogo? E ele diz: não, mas eu estou fazendo a minha parte. É assim que Deus contabiliza. Ele contabiliza que nós estamos motivados em fazer a nossa parte para mudar alguém, para ajudar alguém. Não vamos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de alguém. Podemos mudar a vida de alguém com poucas coisas, com gestos tão pequenos, mas que fazem toda a diferença. Muitos vão pensar: estou cansado de fazer o bem, mas quando deixamos de fazer o bem, pecamos. Fazer o bem sem olhar a quem, mas não merece, não cabe a nós tal julgamento. Precisamos deliberar o bem, fazer o bem sem olhar a quem. E aí a Bíblia fala também que não sabes, não ouvistes. Quando a gente fala isso, a gente desconhece qual é a natureza de Deus. Porque quando eu falo que Deus não está vendo, quando eu falo que Deus está indiferente, eu não conheço esse Deus, porque Ele é o eterno Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Criador dos confins da terra. Ele nem se cansa nem se fadiga, e é inescrutável, é insondável o seu entendimento. Ele diz através do profeta Isaías: os meus pensamentos são mais altos, os meus planos são mais altos. Os planos de Deus são eternos, são perfeitos. Deus não tem plano B. Tem gente que crê num Deus numa perspectiva circunstancial. É o Deus que é pego de surpresa, é o Deus que precisa estabelecer ou criar um novo plano. Esse não é o Deus bíblico, porque o Deus bíblico é aquele que anuncia o fim antes do começo. Desde a fundação do mundo Ele já sabia de todas as coisas. Esse é o Deus que tem a presciência, esse é o Deus que é onisciente. O Deus que eu sirvo não é aquele que alguém caiu e agora ele coloca a mão na cabeça para buscar uma forma para que aquele homem se levante. Eu não acredito nesse Deus. Eu acredito no Deus que criou todas as coisas, que é onisciente, presciente, que no seu beneplácito, que no seu conselho eterno Ele já criou todas as coisas, Ele já pensou em tudo. Quando o homem caiu, Deus já tinha deliberado antes, porque a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro que estava morto desde a fundação do mundo. Antes que Adão caísse, Deus já tinha a resposta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu não acredito num Deus que de repente é pego de surpresa e que tem que estabelecer algo novo. Eu acredito no Deus que a palavra nem saiu na minha boca, como diz o salmista
entra no Salmo 39 e ele já sabe o que eu vou dizer. Eu acredito no Deus que eu ainda estava informe no ventre da minha mãe, mas ele já tinha escrito todos os meus dias no seu livro. Deus nunca erra, a escolha de Deus nunca será precipitada. Deus conhece todas as coisas. Então você não sabe, você não ouviste do eterno Deus, o Adonai, o Senhor, o meu caminho, e ele diz, o Criador dos confins da terra. Quando Jó estava passando por aquela grande aflição, e ele está perguntando para Deus, tentando entender, e Deus, quando fica em silêncio por um tempo, e depois Deus fala, e aí quando Deus fala, ele começa a fazer um monte de perguntas que Jó não tinha capacidade de responder. E a primeira é: Jó, onde você estava quando eu estava ali estabelecendo os fundamentos da terra? Jó, você nem pensava em nascer, e eu já estava criando todas as coisas, não somente a terra, mas todo o universo. Deus criou, e a Bíblia fala que Jesus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, está lá em Hebreus capítulo 1. Então é esse Deus, por isso que a gente não perde as forças, a esperança, é por isso que a gente não anda de cabeça para baixo, é por isso que a gente não é pego aí e fica como muita gente, desesperado, ansioso, angustiado, aflito, muita gente inquieta, porque nós sabemos em quem nós cremos, que não é um deusinho com D minúsculo, um Deus criado pelo homem, de pedra, de madeira, um Deus de cobre, de bronze, que precisa ser carregado. Não é esse Deus que nós cremos num Deus que é vivo, um Deus que é soberano, que é poderoso, que criou céus e terra e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, que nunca erra e que tem o controle de todas as coisas. Por isso que a gente não perde a cabeça, esperamos com paciência nesse Deus vivo, que não se esquece dos seus, que tudo que estamos fazendo está sendo contado por Ele, e que Ele dará a cada um segundo as suas obras. Salvação é graça, mas o favor de Deus, ou a paga de Deus, o salário de Deus, isso será para aqueles que estão trabalhando. É o que a gente chama de recompensa. As recompensas serão para aqueles que estão trabalhando para o Senhor, e que o nosso trabalho no Senhor não será vão. Em nome de Jesus eu creio na palavra de Deus. Seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. É impossível que Deus minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É nesse Deus que tem um caráter irredutível, um caráter incorruptível. Deus é imutável, Ele não precisa melhorar, porque Ele já é pleno, Ele já é cabal, Ele já é perfeito, Ele é Deus. Se Ele não tivesse tais atributos, Ele não seria Deus. Ele é Deus porque Ele está acima de mim. Ele é Deus porque Ele está acima do meu entendimento, da minha compreensão, da minha lógica. Ele é Deus porque o seu poder é inesgotável, a sua capacidade é inesgotável. Por isso que Ele é Deus. Quem pode explicar Deus? Porque se Ele é explicável, Ele não é Deus. Ele é apenas uma criatura. Deus, Ele está acima da compreensão humana. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Nós, humanos, nos cansamos, seja pela questão física, motora, nos cansamos. Precisamos dormir, ter uma noite de sono que seja de qualidade, porque se eu não durmo hoje, eu vou ali acumulando, e aí chega um momento que o corpo fica debilitado, o sistema imunológico fica fragilizado. Então, humanamente falando, fisicamente falando, motoramente falando, ou seja, eu preciso me renovar porque as minhas forças se exaurem. Eu me canso fisicamente, mas também nos cansamos emocionalmente. Aliás, vivemos num século, num tempo das doenças emocionais, psicossomáticas. Ou seja, a questão não é só física, mas as questões são espirituais e emocionais. Se você está cansado fisicamente, você deita ali algumas horas e logo você já está renovado.
agora revigorado. Agora, quando o cansaço é uma estafa emocional, não tem noite de sono que resolva. Por isso que tem muita gente doente. Então, nós nos cansamos, nós somos isso, humanos, cheios de limitações. Pode ser o homem mais rico, mais poderoso, mas ele se cansa, ele se fadiga, ele esmorece, ele pode ter aquele dia em que ele acorda meio deprimido, onde ele não se vê bem no espelho. Isso é do homem, isso é da natureza humana. O homem é limitado, porém, o Deus a quem servimos, é Ele que multiplica o nosso vigor, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos faz, Ele é o bom pastor, que nos leva às águas tranquilas, é Ele que nos guia pelo caminho eterno, é Ele que nos apacenta, é Ele que nos protege, é Ele que nos faz descansar quando passamos pelo vale da sombra da morte, mas nós não tememos mal algum, porque Ele está conosco. É Ele que é a rocha, é Ele que é a fortaleza, é Ele que é a nossa proteção, é Ele que multiplica as nossas forças quando nós nos cansamos, porque o cansaço é humano. O ser humano, ele é limitado. Pode ser a pessoa com mais vigor, com mais força, pode ser um atleta de alto nível, alto rendimento, mas ele cansa também. Agora, aquele que confia no Senhor, ele tem as suas forças renovadas. O jovem, né? Quando a gente pensa na juventude, a juventude nos fala do quê? Do vigor. Quando a gente tinha 15, 17, 18 anos, e a gente dormia ali muito pouco, né? Às vezes 4 horas de sono, me lembro. E você já está revigorado. Quando você é jovem, muito jovem, você é até impaciente, você quer fazer tudo às pressas, porque você tem força, você acha que isso nunca vai acabar. Parece que você tem jovem que acha que tem peito de ferro e de aço, e por isso que os jovens estão aí se acabando, se destruindo. A gente vê jovens empinando a moto, vemos jovens dirigindo, pilotando, né? Correndo e desesperado, vemos jovens inconsequentes, achando que vai acontecer com todo mundo menos com ele. Mas esses jovens que são intempestuosos, cheios de ímpeto, cheios de verdade, que sabem de tudo, que querem mudar o mundo, cheios de força, esses jovens se cansam. E aliás, vivemos uma situação muito complicada, um fenômeno muito terrível, porque nem se nomeia, né? Quem perde um pai, ele fica órfão, né? A mulher que perde o marido e o marido que perde a mulher, viúvos. Mas não tem nome para um pai que perde um filho. É algo tão terrível. E hoje esse fenômeno tem acontecido, porque dentro daquilo que é normal que um filho enterre seu pai. Mas é antinatural que um pai enterre seu filho. Mas é o que a gente tem mais visto. Pais tendo que enterrar seus filhos ali na tenra idade, na flor da juventude. Jovens que não ouvem pais. Jovens que acham que são donos da verdade, que são donos do mundo, e que não respeitam ninguém, e que acontecem. E quantos jovens têm descido à sepultura na idade tão tenra, foram como abortados da terra, né? De forma tão prematura, com 15, 16 anos, 17 anos. Isso quando eles não ficam paralíticos, quando eles realmente acabam ficando ali numa cadeira de roda, porque eles pensam que eles têm toda a força do mundo e se esquecem que são carne e osso, que são vulneráveis, que são humanos como qualquer um de nós. E os jovens hoje, quantos jovens que ainda na juventude já não tem mais esperança, não tem perspectiva. A gente imaginaria que uma pessoa de idade, ela teria tais sentimentos: já cheguei aos 80, não tem mais o que fazer, agora eu vou esperar a morte chegar. Mas não, a gente vê muita gente de 80 anos vivendo, tendo expectativa, tendo força, sendo renovado, e temos visto muitos jovens de 15, 16 anos
querendo morrer, desistindo da vida, não vendo propósito. Por que que eles não têm propósito? Porque a Bíblia explica, porque eles querem se satisfazer em coisas momentâneas e passageiras, mas que não trazem solidez, não trazem plenitude, não traz propósito. Uma vida sem propósito vai trazer isso. Então a pessoa vai lá, ela se prostitui, usa drogas. Hoje os jovens cada vez mais novos, entrando nesse mundo, e aí só que acaba o efeito daquilo, logo acaba o sentido, o propósito. Por quê? Porque ele está ocupando, ele está tentando preencher as lacunas da vida com aquilo que é perecível, passageiro. Mas o jovem que se enche do Espírito do Eterno, esse jovem tem perspectiva, esse jovem tem um futuro abençoado, ele respeita e honra os pais, ele vai buscar fazer a diferença na sua sociedade, na sociedade onde ele vive. Agora, os jovens podem se cansar e se fadigar, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, sejam jovens, sejam velhos, não importa a idade, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por primeiro, Deus nunca chega atrasado. O tempo de Deus não é o Cronos, é o Kairos, é o tempo perfeito. Deus chega sempre no tempo perfeito. Ele nunca falha. É impossível que Deus minta. Dentro da sua natureza, Deus, ele é perfeito. Ele é a verdade. Ele não é que ele é verdadeiro, ele é a verdade. Ele não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando nós temos a visão correta do Deus verdadeiro, você será renovado. Ainda você esteja esperando, você estará no Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou o seu ouvido a mim e ouviu, atendeu o meu clamor. Quem conhece Deus de verdade, ele não vai parar, ele não vai retroceder, ele não vai desistir, ele não vai ficar desanimado, porque ele sabe que Deus nunca chega atrasado, que Deus é perfeito, que ele cumpre com as suas promessas, que ele é todo poderoso. Aliás, ele mede ali a terra com os palmos da sua mão, né? Com uma concha ele mede. Ei, é ele que desenrola os céus, é ele que sustenta todas as coisas. Quando temos a percepção de um Deus todo-poderoso que chama a existência as coisas que não existem como se elas existissem, que chama todas as estrelas, cada uma pelo seu nome, sem nenhuma esquecer pelo seu poder. Quando nós temos a consciência, a compreensão correta do Deus verdadeiro, do Deus poderoso, soberano, incomparável, onipotente, onipresente, onisciente, que é justo, que é verdadeiro, que é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós compreendemos o Deus que estamos servindo, nós seremos renovados, subiremos com asas como de águia. A águia, né? Que a rainha do céu, né? Quando a gente pensa na águia, sua imponência, a águia que sobrevoa as tempestades, a águia que é símbolo de renovação, a águia tão majestosa que Deus a fez assim, trazendo para nós que aqueles que se renovam em Deus ganharão asas como asas de águia, não ficarão ali como uma galinha olhando para baixo, mas como uma águia que tem uma visão panorâmica, uma visão tão grande, lá do alto, quilômetro de distância, ela tem o seu alvo bem definido e ela dificilmente erra na hora do seu ataque. Eles correrão e não vão se cansar, eles serão renovados todos os dias pela palavra, se alimentarão do maná de Deus, beberão da água da vida e serão renovados a cada dia, caminharão e não sentirão o cansaço, a fadiga do dia, do tempo. Por isso que a Bíblia fala no Salmo de número 1 e também lá em Jeremias 17, no versículo 5 e 6, quando ele diz lá em Salmo de número 1, que bem-aventurado é o varão que não segue o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas nunca caem, mas elas sempre se renovam e dá o seu fruto no tempo certo. Eu só me esqueci de uma coisa: bem-aventurado o varão que não segue o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Lá em Jeremias 17 vai dizer que bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor.
E ele é como uma árvore, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e que no tempo do calor ele não ficará aqui fadigado, não. Ele será renovado, porque no deserto, o que é que vai trazer, né? Aquela paz no deserto será a presença da água, do Espírito Santo. Deus também, ele coloca azeite sobre a cabeça da ovelha. Isso está lá no Salmo de número 23. E o azeite muitas vezes era para também aliviar a ovelha por causa dos insetos, por causa do calor. E aquilo trazia um alívio. Ele, quem confia em Deus, quem acredita em Deus, quem anda com Deus, ele será renovado. Ele não sentirá o calor, porque ele será revigorado. Quando eu falo o calor da vida, das provações, do deserto, das lutas, das batalhas. Porque Jesus também disse: digo-vos essas coisas para quem me tem as paz. No mundo vocês terão aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É esse Deus que nós servimos. Fique com essa palavra, a palavra do Eterno. Se você se alimentar, se você como uma ovelha ruminar esse alimento, comê-lo, voltar a comer, ruminar, pensar e repensar, e ponderar e refletir sobre essa palavra, eu tenho certeza absoluta que você não vai parar no meio do caminho, que você não vai olhar para o lado, para quem está caindo. Quem está caindo, você vai orar, interceder para que ele se levante, mas isso não será um fator que vai tirar a sua esperança, porque você está olhando para o autor e consumador da sua fé. Quando nos enchemos da palavra de Deus, queridos, os outros alimentos não nos servem mais, filosofias humanas não nos servem mais, por palavras de autoajuda não nos servem mais, teologia triunfalista não nos serve mais. O que vai nos servir é a palavra genuína de Deus, que é usada para todas as coisas. O Deus que nos prospera também é o Deus que nos leva para o deserto. Tudo é aprendizado, mas nós vamos entender que Deus está conosco e está nos guiando para o caminho eterno, para as fontes de águas vivas, e ali Ele está nos saciando, está nos ensinando a depender totalmente dEle, e ali você está sendo fortalecido, revigorado, renovado, porque os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, ganharão asas como asas de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. É uma promessa maravilhosa. Receba essa promessa, que não é de homem, mas é o Deus da Bíblia, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Yahvé, o Adonai, o Senhor. Se você crer totalmente, plenamente, piamente nesse Deus, você nunca será abalado, você nunca será confundido, porque Deus te dará toda a força necessária, não porque vem de você, mas como disse Paulo: quando eu me sinto fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Então, quando nos sentimos fracos, nós vamos buscar a força naquele que é a fonte eterna, e que Deus nunca se acaba. Os recursos de Deus são infinitos, são infinitos, são infinitos, e quem está nele será renovado eternamente. Fica com Deus. Deus te abençoe. Creia tão somente na palavra do Eterno, e você verá uma grande mudança no quadro, no cenário, começando a partir do teu coração, da sua mentalidade em relação às coisas. Metanoia, que haja uma mudança de mente, uma mudança de coração, para que o que está ao seu redor venha mudar também. Fica com Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém.